Olá pessoal, tudo bom? Aqui novamente no nosso podcast da 636, nosso 636cast. Hoje é o nosso quarto episódio e conforme eu prometi no episódio anterior, nós vamos conversar sobre a lucratividade dos nossos imóveis do litoral norte de Santa Catarina. E para isso hoje eu convidei o meu amigo Matheus. Tudo bom, Matheus? Muito obrigado por estar aqui com a gente. O Matheus agradeço o convite. É um rapaz que trabalha com a gente aqui no 636 e que resolveu se especializar nessa questão do nosso litoral norte. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre quais os atrativos, sobre o que a gente tem de legal nessa nossa região, sobre o que acontece de lucratividade por aqui. Lógico, em cima de exemplos que já aconteceram, em cima de coisas que virão a acontecer, e vamos mostrar para vocês o que dá para ganhar de dinheiro hoje, pensando em litoral norte de Santa Catarina. Não é isso, Matheus? Isso mesmo, eu acho que para começar o Lucas podia puxar aquela imagem do Primo Rico de novo falando da importância de investir em imóveis, que isso está na história da humanidade, na história do ser humano. Nos últimos 2 séculos, 90% dos milionários ao redor do mundo ficaram ricos com o mesmo tipo de investimento. Mas não foram ações, não foi Bitcoin, não foi nenhuma outra criptomoeda, não foi NFT e nem mesmo através do empreendedorismo. 90% dos milionários ficaram ricos através do mercado imobiliário, especialmente através do mercado de imóveis físicos. Importante a gente mexer com essa ideia do público, né? Hoje a gente tem muita gente na internet falando sobre investir em outras coisas e não necessariamente em imóveis, mas hoje eu vou mostrar para você que gosta de mexer com aqueles fundos e com renda fixa ou com renda variável, que acha legal quando você tira aí 16% ao ano, 22% ao ano, eu vou mostrar para vocês uma planilha aqui que deu mais de 4% ao mês. Então, em torno de 50% ao ano, com um investimento feito em fases, com lucratividade real. Isso tirando todos os custos possíveis e imaginários para você realizar esse lucro novamente, né? Quando a gente fala de investimento em mercado financeiro, a gente tem que cuidar muito com o ativo que você tem lá, porque você pode ter uma lucratividade e na hora de realizar o lucro, o ativo perdeu valor. Então, esse pessoal, eles falam muito sobre o investimento em outras áreas, mas eles investem em imóveis também, gente. E tenho certeza que o Lucas vai achar essas 2 citações para a gente para colocar aqui. Com certeza. E falando sobre investimento, você citou a renda fixa, realmente é o investimento mais seguro do país hoje. Você investe no Brasil, se o Brasil quebrar, você perder seu dinheiro, mas é um retorno muito baixo. O investimento mais antigo de todos é o senhorzinho que bota o dinheiro debaixo do colchão. O dinheiro perde o valor. Um ano depois, aquele dinheiro perdeu o valor. Na poupança, ainda é prejuízo. A renda fixa seria o primeiro nível ali de investimento, de realmente investimento. Você pode investir no Tesouro Direto, mas tem uma série de outros ativos. E depois a renda variável, que aí já começa uma série de riscos. Você pode investir na Apple, comprar uma pequena fração da Apple. E entra no que a gente está falando, que é investimento imobiliário, investir em tijolo. E investir em tijolo no litoral norte de Santa Catarina se provou uma coisa muito lucrativa. A gente tem um belo exemplo de Balneário Camboriú, né? Acho que foi o que puxou, não é litoral norte, né? Camboriú, mas é o que puxou. Itapema, essas cidades acabou o espaço, pessoal. Não tem espaço nesses lugares. Eles compram prédios menores para jogar no chão, fazer prédios maiores. Compra casa para jogar no chão. Itapema, a gente foi lá, eles estão construindo a arranha-céu do outro lado da BR. Acabou da BR-101, do outro lado da BR-101, então um pouco longe da praia. Um monte de prédio com tudo vendido, investidor comprando. E até Balneário Camboriú, que o mercado é super aquecido, ainda tem muito espaço, mas para investidores de um nível mais alto. Aí a gente fala de coisa em nível de jogador de futebol. 20, 30, 40, 50, 100 milhões. Matheus, para vocês entenderem, tá? O Matheus é um rapaz que trabalha aqui conosco, como eu falei, ele tem levado esse conhecimento dele de investimento imobiliário no litoral norte para muitas pessoas. Ele está mostrando isso com uma maestreza enorme para essas pessoas estão entendendo, gostando muito desse mercado, mas eu queria que tu explicasse um pouquinho, bem rapidinho, Matheus, do quem é o Matheus, como que você já viram pelo sotaque que esse menino não é daqui, né? Como que você veio cair aqui em Santa Catarina e como que você entrou nesse mercado? Perfeito, eu vim para Santa Catarina em 2018 a trabalho, imediatamente comecei a buscar casas para o meu sócio e foi ali meu primeiro contato com imóveis, agosto de 2018, meu sócio queria mudar para cá. E eu comecei a buscar imóveis para ele em Florianópolis, onde a gente estabeleceu a empresa. E ali foi meu primeiro contato. E o lugar que eu aluguei para morar em Florianópolis, eu acabei ficando muito amigo do proprietário do imóvel e eu descobri um dado que
mudou a minha cabeça. Esse dia mudou a minha cabeça. O imóvel que eu morei em Florianópolis era um flat à beira da praia, uma praia paradisíaca no bairro Rio Tavares. E ficando amigo do dono do imóvel, eu descobri que ele pegou aquele terreno por R$7 mil. Em 2002, 2001, entrou de uma dívida. Um rapaz devia um dinheiro para ele e deu três imóveis para ele. Acabou saindo por menos de R$7 mil. Ele pegou 3 imóveis, 3 terrenos no mesmo bairro, R$7 mil cada um. É uma vila no Rio Tavares, um bairro maravilhoso de Florianópolis. É uma vila muito, muito legal. Criança na rua, cachorro na rua, carro só na 20 por hora, cheio de lombada. Hoje tem um terreno nessas 5 ruas, então são 5 ruas, e o último lote que tinha nessa rua, até eu sair de Florianópolis e vir para Santa Catarina, custava R$500 mil. Então de R$7 mil em 2001, o negócio foi para R$500 mil em 2022, 2021. É uma loucura. E conhecendo o Tomás, conhecendo a 636, entendendo o que vocês fazem, e até a família da minha namorada também está no meio da incorporação. Eu fiquei impressionado quando eu entendi os números de Balneário Camboriú e quando eu entendi o que está acontecendo no litoral norte, Pissarras, Barra Velha, Penha, e com um produto específico que nós vamos fazer um outro vídeo depois para falar sobre ele, que é o Vila Soriana, um produto que lançou em 2016, ficou pronto em 2020, então já tem 3 anos de utilização dos proprietários. A gente conhece investidor que comprou 4 unidades no mesmo imóvel. O imóvel custou R$180 mil lá em 2018 e hoje 750, uma boa unidade. É um absurdo, né? 7 anos. É muito difícil você ter essa alavancagem com outra coisa, principalmente quando a gente fala de segurança. Você até tem condição hoje, você pode investir em criptomoeda e dá tudo muito certo. Em 1 ano você fazer isso. Mas você pode investir nela e dá tudo errado e você perdeu o que você tinha, né? Com a segurança do imóvel, é bem difícil fazer isso. E aí, quando a gente fala de segurança, às vezes vem na nossa cabeça mais histórias tristes do que boas, né? Tu estavas comentando comigo outro dia, Matheus, que tu tem uma história, infelizmente, triste, né? Eu queria que você contasse também. Não, bem rápido, simples. Eu era uma criança e lembro que minhas tias compraram um apartamento à planta em Belo Horizonte, minha cidade natal, e a construtora quebrou e elas simplesmente perderam o dinheiro. Tentaram brigar na justiça, não tinha como os caras pagarem, eles quebraram. Hoje eu entendo que existe uma série de proteções para quem está investindo na planta e Tomás vai explicar muito melhor sobre isso. Crédito associativo, patrimônio de afetação e principalmente estudar o produto que você está comprando. Você vai comprar um telefone da Apple, você vai estudar o produto, vai comprar um imóvel na praia, você vai querer saber qual é a construtora, qual é o histórico da construtora, se essa construtora já deixou algum imóvel pela metade, se quebrou. Mas fala aí, Tomás, me explica como é que um cara tem segurança para comprar um imóvel no litoral, na planta. A gente tá falando de lucratividade, rentabilidade, então comprar na planta. Com certeza. Pagar o primeiro preço. Tá certo, é isso aí. Gente, assim, a gente vem com a construção civil crescendo no Brasil demais nos últimos anos. Só que nós tivemos lá, na década de 90, um episódio horroroso, em que a Encol, a maior construtora do país, quebrou. Foi essa época. E deixou muitas pessoas com muitos problemas. Alguns conseguiram se juntar, criar um consórcio, um condomínio e entregar o prédio, outros não. Por quê? Porque as dívidas da construtora foram arroladas para cima dos imóveis. E aí o nosso então presidente Fernando Henrique criou uma lei chamada Patrimônio de Afetação, onde as construtoras criam empresas separadas para cada empreendimento. Então isso é uma grande segurança e isso é a primeira coisa que você deve olhar quando você vai comprar um imóvel na planta. Primeiro, se ele está incorporado, porque se é lei, precisa estar incorporado. É um processo jurídico pelo qual a construtora tem que passar e ela tem que fazer muita coisa. Cronograma físico-financeiro, alvará de construção tem que estar ok, a parte ambiental tem que estar ok, tem que ir para o registro de imóveis, passar pelo crivo do registro de imóveis e por aí vai. Dentro disso, o patrimônio de afetação. Ou seja, se algo acontecer com a construtora, aquele empreendimento, aquele CNPJ não é afetado. Ninguém pode pedir aqueles imóveis como garantia de pagamento de alguma dívida. Isso hoje todo mundo praticamente sério no país usa. Procure ter a informação se o produto que você vai comprar na planta está incorporado e se tem patrimônio de afetação, a tua segurança é perto de 100%. Além disso, existem construtoras que optam pelo uso do crédito associativo, que é quando a obra é financiada pelo banco
e o comprador vai transferir o imóvel para o seu nome ainda em construção. Eu converso com muitos clientes a respeito disso, Matheus, e eles dizem assim, mas como é que eu vou financiar? Isso não está pronto ainda. Porque as pessoas estão acostumadas a financiar depois de pronto. Mas existe essa modalidade e ela é a modalidade mais segura que tem. Deus o livre, aconteceu da construtora quebrar. Apesar dela ser muito grande, apesar de tudo, como tem o patrimônio de afetação, tem incorporação, o banco pega outra construtora, vai atrasar um pouquinho a obra, mas 3, 4 meses. O banco pega outra construtora e entrega. Além disso, o engenheiro do banco vai todo mês conferir o cronograma físico-financeiro que foi construído na obra. Ele confere os materiais que estão sendo utilizados na obra. Então isso dá muita segurança para quem vai comprar na planta. E se você fala hoje em litoral, primeiro que os melhores imóveis dificilmente você vai ter para comprar quando estiver pronto. Se for, vai ser de um terceiro que já comprou e já lucrou. As incorporadoras não têm. Elas vendem, em alguns casos, e tivemos um caso mês passado, em 20 minutos. Todo o condomínio, Loucura. 100 e poucas unidades. Quando me contaram, eu falei, daí eu fui olhar no sistema da construtora, realmente, não tinha mais nada disponível, estava tudo vendido. Em outros casos, demora 2, 3, 6 meses, 1 ano, mas são 3 anos de construção, a gente está falando de condomínios grandes. As nossas praias aqui, outro dia eu passei um dado para o Matheus falou, oi, em Barra Velha, eu falei, tem hoje 26 super condomínios aprovados para serem construídos na praia de Barra Velha. Isso são dados que a gente tem por informação de dentro dos poderes públicos. Isso é informação pública, você pode ir lá buscar e você consegue ter essa informação. Então a gente repassa isso para vocês que vocês entendam que o momento do boom imobiliário de Barra Velha, Pissarras e Penha é agora. O Matheus usou uma frase comigo outro dia que é assim, Tomás, se você pudesse voltar no tempo, lá no ano 95, 98, 2000, investir em Balneário Camboriú, você teria feito? Eu ri, né? Só deu pra rir, não dá pra chorar, eu ri. Né, Matheus? Nós usamos isso da comunicação de algumas propagandas da 636, né? Se a gente pudesse, voltar no tempo para fazer isso, a gente teria voltado. Agora tem uma oportunidade igual. A gente está com essas 3 praias em franco desenvolvimento com uma vantagem. As 3 têm selo internacional azul, as 3 estão investindo em mobilidade e segurança, as 3 estão preparadas para o boom que vai acontecer. Balneário Camboriú não estava, Itapema não estava, foi fazendo as coisas conforme foram acontecendo. Então, assim, hoje eu acho que a gente tem uma condição espetacular e especial nessas 3 cidades, né, Matheus? A gente vê assim, nós que moramos em Joinville, no verão a gente pode levar até 4 horas para chegar em Balneário Camboriú. Pouco até, tá doido. Sim, 6 horas. E aí, quando você vai até Barra Velha, você leva 50 minutos. A estrada para logo depois ali de Penha, ali já em Navegantes. Então, cria-se um grande problema, um grande gargalo. As pessoas enxergam que as cidades estão crescendo porque, geograficamente, elas têm algo muito particular, né? Você vê o mar da estrada, então você vê o crescimento. Temos tudo para ter uma nova Balneário Camboriú, uma nova Itapema, uma nova Itajaí, por que não, que também teve uma valorização muito grande nos últimos anos. E aí o Matheus falou dessa história do Vila Soriana, e eu quero passar aqui para a tela do computador e mostrar para vocês uma planilha que nós montamos em cima de um outro empreendimento da mesma construtora da Vila Soriana, que é a Roga. E a gente fez essa planilha baseado num apartamento tipo de valor médio. O que uma pessoa que queira fazer um investimento direto com a construtora pode vir a fazer, como ela pode proceder com esse dinheiro e quanto ela iria lucrar no final. Então aqui na tela vocês vão perceber o seguinte, essa planilha, gente, ela não está esmiuçada, tá? Se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato com o 636 e pedir para falar com o Matheus. Ele tem a planilha gasto a gasto, mês a mês, com tudo. Aqui eu vou passar um apanhado para vocês entenderem o que é a lucratividade de um produto desse hoje. Verdemar é um produto que foi lançado em janeiro desse ano, na faixa de R$350 mil. E aí a gente tem aqui alguns aportes. Aportes fase 1, 231 mil. Aportes fase 2, 149 mil. Valor de venda, 860 mil. Meu Deus, Tomás, como assim? Gente, nós estamos falando de 3 a 5 anos de entrega. Então, ele vai dar mais ou menos esse valor. Então, a gente tem, entre quitações com a construtora, impostos, taxas, tudo mais que você vai precisar fazer, 147.600, tendo 712.600 dinheiro entrando no bolso
e um lucro líquido de R$ 494.400. Aqui embaixo está um pouquinho mais especificado. Gastos com mobília, gastos com parcela, Airbnb durante o ano, 3 anos locando este imóvel. Valor de venda, valor de custos e a lucratividade no final. Fazendo a conta com o tempo, a gente tem uma rentabilidade global de mais de 315% em 68 meses, chegando ao absurdo de 4,64% ao mês. É loucura, e essa planilha, ela tá, vou usar um termo que você usou no primeiro podcast com o nosso amigo Lucas, tá atrás da câmera, bem comedida. Esses valores de locação estão bem para baixo, a gente colocou uma simulação como se o imóvel fosse alugado pouquíssimas vezes por ano, apenas no verão. A gente desconsiderou completamente que esse imóvel é do lado do Beto Carreiro, que vai pegar a locação o ano inteiro do Beto Carreiro, com um valor mais baixo que o verão, óbvio, mas não está considerado aqui, né, Matheus? E consideramos valores atuais, né? A gente está falando de um imóvel que fica pronto daqui a 3 anos. Sim. Então a gente teria ainda mais valores em cima disso. Gente, 4,64% ao mês numa construção com segurança, com o banco por trás da obra, com patrimônio de afetação, é muita coisa. É coisa para você realmente alavancar capital. Uma dúvida que as pessoas chegam e perguntam para os corretores da 636, me perguntam, beleza, eu vou comprar o imóvel, vou pagar na planta, vou pagar a entrada parcelada, ou às vezes vou comprar direto com a construtora também com a entrada parcelada, e depois eu vou ter que ficar me incomodando com Airbnb, com locação, com administrar a taxa, aumentar a taxa, baixar a taxa, fazer limpeza. Não. Existe uma série de empresas, mas a 636 tem alguns parceiros que fazem isso justamente por comodidade do investidor. Então, não vai ser aquele negócio dele estar tomando uma cervejinha no final de semana aqui com os amigos e ligar o inquilino dizendo: queimou meu chuveiro elétrico. Porque o inquilino vai ligar para essa empresa parceira e o incrível é que, beleza, o inquilino liga para a empresa parceira, ele vai lá, troca o chuveiro, maravilha, mas em outro caso, se o cara quebrar a cadeira do empreendimento, vai a faxineira lá fazer a adequação do imóvel para o próximo locador chegar, ficar ali 3, 4, 5, 6 dias, e se ela chegar e identificar que tem uma cadeira quebrada, que tem um lustre quebrado, o investidor não tem que se incomodar, a empresa paga por isso. Claro, se eles fizerem a mobília com a empresa, eles oferecem esse serviço de mobília. A gente tem investidores internacionais, inclusive, que não tem nem condição de poder fazer mobília do apartamento, fazer um projeto arquitetônico. Então, eles querem nosso serviço serviço da 636 para tudo, inclusive para mobília do apartamento, para administração. E esses parceiros fazem tudo. E quebrou uma cadeira, quebrou uma luminária, eles trocam, você não fica nem sabendo disso. Cama, eles pedem para trocar de 10 em 10 anos, troca a cama do imóvel, mas esses pequenos reparos ficam por conta deles, e eu acho que o principal é a expertise deles. Eles sabem por quanto eles podem colocar aquele imóvel, qual o valor que eles podem colocar para locação no verão, na primeira semana de janeiro, na quarta semana de janeiro, eles sabem lá em julho, pro Beto e assim vai, né? Eu acho que a gente, quando fala em investimento, a gente precisa oferecer muita coisa para o investidor, né? Como o Matheus bem Comunidade. Hoje a gente tem investidores internacionais, tem gente na Europa comprando como investimento imóveis aqui no nosso litoral. Por quê? Para ele se torna muito barato, né? Sim. Para ele se torna muito barato, é muito interessante. E o Brasil voltou a estar em alta, o nosso litoral está em alta, Santa Catarina está em alta. E aí como é que esse cara vai fazer, né? Para atender um inquilino? Eu tenho uma... Essas empresas, essa demanda surgiu, essas empresas se criaram no mercado, hoje dão um atendimento espetacular. E, gente, aí começa a ser mais legal ainda, porque você só se preocupa com o aporte financeiro que você tem que fazer e com o rendimento que você vai ter. Não tem as dores de cabeça, né, Matheus? Tem um dado muito relevante, é uma experiência pessoal minha. Em 2020 teve a pandemia, o Brasil ficou fechado, Santa Catarina tem um privilégio de ter uma estrutura muito boa, ficou fechado por menos tempo, pelo menos nos comércios principais. 2020 foi um ano meio de pânico no Brasil, né? Para muitas pessoas quebraram, etc. Em janeiro de 2021, eu estava em Itapema, que a gente comentou, passando o verão com a namorada, a família, e a praia de Itapema estava lotada, não se andava de carro na cidade. Então, se no verão do ano mais desesperador para o brasileiro, a praia estava cheia, nesse ano os investidores de Itapema estavam colocando dinheiro do bolso.
colocação de Airbnb, Com toda certeza. então, Nosso litoral, graças a Deus, exato. nos dá muita coisa. Gente, por hoje, nós vamos ficar por aqui. Eu prometo um vídeo para vocês, pra gente esmiuçar um pouquinho melhor a planilha do Vila Soriana, que eu acho que é o exemplo mais próximo, mais real e mais interessante que a gente tem. A gente vai botar isso no canal da 636 no YouTube. Eu quero agradecer, Matheus, esse tempo que você teve aqui conosco. Quero agradecer novamente ao Lucas, né? Lembrem-se lá, Mendes Produz. Cara, tem mais produção aqui ainda do que tinha nas outras, né? E na outra semana teremos mais um episódio. A gente vai falar sobre a alavancagem de imóveis no Brasil, como alguns brasileiros estão criando fortuna somente com imóvel. E olha, não estou falando de gente rica não, tá? Dá para começar cedo e com um salário normal. Não percam o próximo episódio. Acho que a gente pode fechar com uma frase do Warren Buffett. Ele fala que o Warren Buffett é o maior investidor do mundo. Ele diz que a diversificação é a arma do ignorante. Então, acho que com as informações na mesa e com muita clareza e muita segurança, eu não investiria em outra coisa além de imóveis. É claro, tem que ter um dinheiro na renda fixa ali, se precisar de uma emergência. Claro, a gente sabe que o imóvel não tem essa liquidez, né? Mas a gente tá falando de investimento. Eu vou comprar 0,001% da Apple, eu vou juntar um pouquinho para comprar um imóvel. Matheus, obrigado, meu irmão. Até a próxima, teremos outros episódios. Pessoal, obrigado, excelente e espero vocês no próximo episódio. Obrigado, gente.